Ministério da Cultura apresenta MASP Acessibilidade, a ecologia de Monet. Neste núcleo, Giverny, Natureza Domesticada. Serão comentadas as obras Campo de Giverny, 1887, A Ponte Japonesa sobre a Lagoa das Ninféias em Giverny, 1920-1924. Lei Rouanet, Vale Cultura, Ministério da Cultura e Governo Federal. Giverny, Natureza Domesticada. Em 1883, Monet se mudou com sua família para Giverny, uma cidade às margens da foz do rio Epte, no Sena. Os jardins de Monet em Giverny se tornaram um refúgio escapista frente à modernização parisiense, sem dúvidas. Mas não só. O artista os concebeu como uma pintura ao ar livre, uma fusão dos domínios natural e humano. A jardinagem, paixão de Monet ao longo da vida, também pode ser vista como um desejo de controle da natureza. Isso fica claro pela introdução de plantas e elementos dos jardins japoneses, e também pela escolha das espécies plantadas, de forma que o jardim estivesse florido em todas as estações do ano e que apenas o mínimo possível de terra nua ficasse aparente. O artista viveu em seu santuário verde por mais de 4 décadas. Em 1883 até sua morte em 1926. Nos últimos anos, quase cego, a forma dos temas representados se dissolvia à medida que a definição da imagem cedia lugar aos efeitos das manchas na superfície da tela, como vemos na obra do MASP. Não obstante o debate estéril sobre a alegada tendência à abstração e a escolha de cores fortes para compensar a perda gradual da visão, foi em Giverny que Monet se dedicou às mais conhecidas obras de sua carreira, as enormes telas de ninféias. Campo em Giverny é a primeira obra no painel sinuoso deste terceiro núcleo, com paredes em verde esmeralda localizado no fundo da galeria. Retrata as paisagens das imediações da casa do pintor. Datada de 1887 e feita em óleo sobre tela, mede 65 centímetros de altura por 92 de largura. A cena retrata uma paisagem rural ao entardecer, marcada por tons escuros e um pouco frios que criam uma atmosfera silenciosa e melancólica. Em primeiro plano, no lado esquerdo da tela, há a silhueta de uma árvore com tronco e galhos escuros, quase pretos, que se curvam em direção ao centro da imagem. Os galhos finos se espalham pela parte superior da tela, formando uma espécie de moldura natural sobre a paisagem ao fundo. A árvore, pintada em tons fortes e pinceladas soltas, enquadra detalhes compostos por sutis variações tonais de violetas, azuis e verdes mais ao longe na paisagem. Abaixo da árvore, o campo é pintado com pinceladas horizontais em tons de marrom, roxo e verde escuro. A vegetação é baixa e cobre toda a parte inferior da composição. Ao fundo, vê-se os contornos sutis de casas de telhados inclinado, dispostas horizontalmente e pintadas em tons de marrom, bege, azul e roxo, quase se confundindo com a paisagem ao redor. Essas construções sugerem casas de um vilarejo ou galpões de uma propriedade, enquanto uma forma arredondada na porção direita da tela apresenta um monte de grãos coberto por fenos. Atrás das casas, uma cadeia de montanhas preenche toda a largura da tela. As montanhas são pintadas em tons sobrepostos de azul, lilás e verde, com pinceladas diagonais que sugerem o relevo. Alguns anos mais tarde, o artista representaria esses montes sob diferentes variações de luz e efeitos atmosféricos, em uma de suas séries mais conhecidas. Por fim, há um céu acima das montanhas, branco e acinzentado, com pinceladas suaves em tons de lavanda, indicando uma luz difusa que lembra a do final do dia.
Seguindo a curva do painel central, imediatamente depois de Campo em Giverny, está a Ponte Japonesa sobre a Lagoa das Ninféias em Giverny, obra produzida entre 1920 e 1924 em óleo sobre tela. Logo após a construção da lagoa em seu jardim em Giverny, Monet adicionou à paisagem uma pequena ponte de madeira inspirada nas pontes dos jardins japoneses. Sobretudo a partir da segunda metade do século XIX, peças de design e gravuras importadas do Japão passaram a circular na Europa Ocidental, influenciando a produção artística do período. Monet tinha uma notória coleção de ukiyo-e, xilogravuras japonesas produzidas entre os séculos XVII e XIX que retratavam cenas da vida cotidiana. A construção da ponte arqueada evidencia essa influência, assemelhando-se às pontes retratadas em algumas xilogravuras de Hiroshige Utagawa, 1797-1858, pertencentes à coleção do artista francês. Para além da concepção de seu jardim d'água, muitas das composições das pinturas de Monet são inspiradas por vistas e cortes de imagens típicos de ukiyo-e. Com a dimensão de 90 centímetros de largura por 92,5 de altura, a obra retrata um recorte do jardim aquático de Monet em Giverny, com a ponte japonesa vista parcialmente, quase desvanecida entre as formas e cores da vegetação densa. A composição é marcada por pinceladas largas, espessas e sobrepostas, que ocupam toda a superfície da tela e criam uma imagem difusa, quase abstrata. No centro inferior da pintura está a Lagoa das Ninféias, representada por uma área ovalada em tons de verde-água, azul e toques de roxo. As pinceladas curvadas sugerem a superfície da água e seus reflexos. Acima da lagoa, a ponte japonesa é apenas insinuada por traços arqueados em tons escuros de verde e azul, quase camuflados entre as plantas ao redor. A vegetação ocupa toda a parte superior e as laterais da composição, em pinceladas densas e circulares nas cores verde esmeralda, azul petróleo, verde claro e toques de vermelho escuro e roxo, com camadas grossas que criam textura. Não há presença de figuras humanas, céu ou horizonte visível. Toda a cena está imersa no jardim. Seguindo o fluxo à esquerda, chegamos ao núcleo 4, o pintor como caçador. Nele estão duas obras que serão comentadas na próxima faixa. A primeira obra é Belle-Île, Rochedos de Port-de-Goupart, a terceira das três expostas na parede da galeria que está à direita, na perspectiva de quem se dirige para a porta de entrada da galeria, em tom lilás escuro. A próxima obra, em Sassenheim, próximo a Harlem, Campo de Tulipas, é a última obra deste núcleo na quarta ondulação do painel central. Curadoria: Fernando Oliva, com assistência de Isabela Lures. Acessibilidade: Daniela Rodrigues, Isart Silva, João Maturana. Produção audiovisual e consultoria em acessibilidade, Mais Diferenças. Narração: Bruno Félix. Tradução e interpretação em Libras: Paula Rosa. Montagem audiovisual: Cabrel, Escritório de Imagem. Museu de Arte de São Paulo, Assis Chateaubriand, 2025.